Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era a barca de Simão Pedro, Jesus pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ele ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e não pescamos nada, mas em atenção à tua palavra, vamos lançar as redes. E assim fizeram. E apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal para os companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou os seus pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, pois sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, que eram os filhos de Zebedeu, e eram sócios de Simão Pedro, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos pedir o Espírito Santo de Deus, meus irmãos amados, para refletirmos a palavra da liturgia de hoje. A nós descende divina luz, a nós descende divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, em nossas almas acender o amor de Jesus. Espírito Santo, luz divina, iluminai. Podemos sentar, filhos amados, por gentileza. O evangelista Lucas, no evangelho de hoje, ao capítulo 5, ele narra esta cena da vida de Jesus, narra um momento da vida de Jesus, um momento, uma cena que vai se desenrolando. Jesus está pertinho do lago de Genezaré, uma multidão se aproxima de Jesus, eles estão se espremendo. A palavra de Deus diz que a multidão apertava-se ao redor de Jesus para ouvir a palavra de Deus. A multidão estava ali para ouvir a palavra de Deus. E aí Jesus Cristo, da barca de Simão, da barca de Pedro, ele anunciava a palavra de Deus para aquelas pessoas. É exatamente isso que acontece hoje, né? A mesma coisa. Você vem, nós não estamos nessa multidão do Evangelho, não estamos nos apertando, mas nós todos estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. Ou vocês querem que a gente comece a conversar sobre futebol? Nosso glorioso alvinegro, o Avaí,
sobre política. Bolsomito, Lulinha, Moro. Você veio para ouvir a palavra de Deus. Cristo, da barca de Pedro, anunciava a palavra de Deus. A barca de Pedro é a igreja. A igreja é a barca de Pedro. Da barca de Pedro, que é a igreja, Jesus proclama a palavra. Muito esperto Jesus aqui, porque ele não tinha um microfonezinho como nós temos hoje, né? Então Jesus pede que Pedro avance com a barca um pouquinho, se afaste da margem, né? E mais longe um pouquinho, em pé na barca, ele vai falando, o vento que vem do mar vai trazendo a voz para que as pessoas escutem. E aí, Jesus Cristo realiza sinais e faz o convite para aqueles homens que ali estão. Assim como acontece na primeira leitura que nós ouvimos hoje, que é do livro do profeta Isaías, é a vocação de Isaías. Muitos anos antes de Jesus Cristo, Isaías é chamado por Deus para profetizar a vinda de Jesus. E aí Isaías, ele tem uma visão, ele vê o Senhor sentado num trono de grande altura. Temos que imaginar, séculos antes de Jesus, essa visão. O homem Isaías, sendo chamado por Deus para ser profeta, ele vê o Senhor sentado num trono de grande altura, vê os anjos de Deus cantando, santo, santo, santo é o Senhor, igual nós cantamos na missa, santo, santo, santo é o 3 vezes santo, é o grandioso Deus. Os anjos cantando, ao clamor das vozes começam a tremer as portas, e aí Isaías fica apavorado, e ele diz: Senhor, estou perdido, porque sou apenas um homem de lábios impuros. Diante da grandeza de Deus, diante do esplendor dessa visão, um Deus nas alturas, os serafins, os anjos cantando, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor, aquele homem Isaías se apavora, se assusta, estou perdido porque sou um pecador de lábios impuros. Mas quando Isaías reconhece, diante da grandeza de Deus, ele reconhece a sua pequenez e a sua fragilidade, a misericórdia de Deus se manifesta na vida de Isaías. E Deus diz ao Senhor: desapareceu tua culpa, o teu pecado está perdoado. Aquele homem que se reconhece diante da grandeza de Deus, frágil e pecador, para ele Deus derrama misericórdia. Desapareceu a tua culpa e os teus pecados estão perdoados. Sempre que Deus nos chama, porque Deus não quer fazer as coisas sozinho. Ele pode fazer tudo sozinho, mas Ele quer contar com a nossa ajuda, quer contar com a gente. E aí, para que Ele possa contar com a nossa ajuda, nós temos que descer do nosso pedestal. Temos que nos reconhecer frágeis e pequenos, para que a misericórdia dEle possa vir ao nosso encontro e perdoar nossos pecados, apagar nossas culpas. Eis que tuas culpas estão perdoadas, os teus pecados estão perdoados. E aí Deus faz o convite. Depois que Isaías reconhece sua pequenez, sua fragilidade, aí Deus faz o convite. Deus diz: olha, quem enviarei? Quem irá por nós? E aí Isaías, perdoado dos pecados, diante da grandiosidade de Deus, diz: aqui estou, Senhor, envia-me. É basicamente o que nós vemos no texto do Evangelho. Jesus Cristo ensinando da barca, e aí já não é mais assim. É interessante a gente fazer esse salto, né? Saímos da visão do Deus que chama no Antigo Testamento, antes de Jesus Cristo, e o chamado tem essa visão do Deus glorioso, numa grande altura, os serafins cantando. Agora no Evangelho já é Jesus chamando. E aí Jesus já está diante daqueles discípulos, ali em carne e osso, o homem Jesus. Jesus já realiza o sinal. Veja que aqueles homens, Pedro, pescador, havia pescado a noite inteira. Nós temos que imaginar um pescador, junto com outros pescadores. Tiago e João eram sócios de Pedro nas barcas, né? Pedro era um pescador, Pedro era um microempresário, era um dono de barcos de pesca. Tiago e João eram sócios de Pedro nos barcos, eles tinham os barcos. Pedro pescava a vida inteirinha dele, então ele sabia muito bem identificar. Um pescador sabe identificar. Pescou a noite toda, não pegou nada,
dia amanheceu, está lá Jesus, ele já sabia que o mar não estava para peixe. E aí chega um carpinteiro, pensa. Chega um carpinteiro para dar pitaco na vida do pescador, que pescou a noite toda e não pegou nada. E o carpinteiro diz: avança para águas mais profundas e lança as redes. Aquele homem, pescador, experimentado na vida, conhecendo muito bem o seu ofício de pescador, dono de barcos de pesca, poderia muito bem se negar. Ele sabia que não ia dar nada. A noite toda não deu nada, eles estavam lavando as redes. Mas aí o que Pedro diz? Em atenção à tua palavra. Por mais absurda que possa ser ou parecer na nossa intelectualidade, no nosso conhecimento, por mais absurda que seja, mas Pedro reconhece que é palavra de Deus. Aí, em atenção à tua palavra, eu vou lançar as redes. Mesmo que o mar não esteja para peixe, mesmo que já tenhamos trabalhado a noite inteira, mas quando eu ouço a palavra de Deus, eu, em atenção à palavra de Deus, lanço as redes. E aí o milagre acontece. E aí as redes quase se rompem de tantos peixes que eles trazem. Colocam os peixes nas barcas, as barcas quase afundam. E aí, diante desse sinal, assim como Isaías, diante da visão do grande Deus, se atirou diante do Senhor com o rosto por terra e disse: Senhor, sou apenas um pecador de lábios impuros. Pedro, diante do grande sinal de Jesus, se atira aos pés de Jesus e diz: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Diante da grandiosidade, diante da manifestação, diante do grande sinal, Pedro também se reconhece fraco, frágil. Assim como Isaías tem os pecados perdoados, também aqui Pedro se reconhece fraco. Afasta-te de mim, Senhor, sou apenas um pecador. Aí o Senhor Jesus diz: não tenhas medo, de hoje em diante serás pescador de homens, não tenhas medo. Mas o reconhecimento da fragilidade é que faz dele grande. O reconhecimento da nossa pequenez, reconhecermos que somos frágeis, ao contrário da soberba. Eu me acho o melhor de todos, eu não preciso. Esses Deus derruba dos tronos os orgulhosos e exalta os humildes. A partir de hoje serás pescador de homens. E olha, eles levam as barcas até a margem, deixam tudo e seguem Jesus. Vão ser pescador de homens, vão pescar homens com a palavra de Deus. Enquanto eles estão lá tirando os peixes do mar, eles jogam as redes, tiram os peixes morrem para que eles se alimentem. Mas agora eles serão pescadores de homens, vão lançar as redes para pescar homens. E ao contrário do que acontece com os peixes, que quando saem do mar morrem, as redes lançadas para pescar homens, pescam o homem do mar dos seus pecados, das suas arrogâncias, da sua distância de Deus, para trazê-los à vida. E é assim que tem sido ao longo desses 2000 anos de cristianismo, por causa desse primeiro Pedro que se tornou pescador de homens, que trouxe outros para seguirem Jesus, que trouxeram outros para seguirem Jesus, é que hoje nós também, um dia fomos pescados por essas redes e estamos aqui seguindo Jesus. Como a gente leu na segunda leitura aqui de Paulo aos Coríntios, né? Paulo foi pescado também foi pescado, porque Paulo ele estava no mar da perdição, porque ele perseguia cristãos, estava atolado no seu pecado de correr contra aqueles que são de Deus. E um dia a rede foi lançada e tirou Paulo daquele mar de perdição. E olha o que Paulo diz, né? Paulo, depois de ter sido pescado, ele diz: tudo aquilo que eu aprendi eu também transmiti a vocês, tudo aquilo que eu recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, que Cristo foi sepultado, que Cristo apareceu a Pedro, depois Cristo apareceu aos 12, depois a outros 500, dos quais muitos ainda vivem. E aí Paulo, assim
como Isaías, que foi chamado por Deus nessa grande visão do Deus em cima dos céus, e os querubins, os serafins cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Assim como Pedro, chamado pelo próprio Cristo: Atira-se, Senhor, afasta-te, porque eu sou um pecador. Também Paulo, que vem depois, é pescado por aqueles que foram pescados, e já Paulo também reconhece: na verdade, eu sou o menor dos apóstolos, diz Paulo, nem mereço o nome de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas o Senhor aparece a mim como que um abortivo. Também reconhece a sua pequenez, também reconhece que é pela graça de Deus, é pela graça de Deus que eu sou o que sou graça para comigo. A graça de Deus para comigo não foi estéril, a prova é que tenho trabalhado para pescar outros homens. Assim todos nós somos chamados, meus irmãos amados, para sermos pescadores de homens, dando testemunho como deu Paulo. Olha, o que eu aprendi foi que Jesus Cristo morreu por nós, segundo as Escrituras, que Ele foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou. O que é isso, meus amados, se não testemunho de Jesus? E é isso que faz a gente se tornar pescadores de homens, tirando os homens que estão nesse mar da perdição. E no mundo de hoje, nós temos toda sorte de distanciamentos, de perdição, de afastamentos de Deus, tantas sutilezas e também tantas coisas graves, né? Tantas coisas muito claras que querem afastar as pessoas de Deus, mas também tantas sutilezas, e em todas elas nós somos chamados a sermos esses pescadores de homens, tirando os homens do mar da perdição e trazendo para o mar da vida, para dar a vida nova, para que amanhã ainda tenhamos cristãos que sejam pescadores de homens, para que a igreja que avançou nesses 2000 anos, começando com aqueles primeiros pescadores que se transformaram em pescadores de homens, continue avançando, para que o Senhor Deus continue encontrando almas para realizar a promessa da vida eterna. Então que nós não deixemos de lançar as redes e trazer outras almas à vida. O chamado é para mim e para você. Que a palavra de Deus nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém. Na missa da manhã eu disse assim, eu falei, esse amém é uma grande confirmação. É igual aquele amém, sabe, daqui a pouquinho na missa, o padre levanta o cálice com o vinho, que é o sangue, e o pão, que é o corpo de Cristo. E aí o padre oferece, né? Por Cristo, com Cristo, em Cristo. Aí a gente fala amém, é a grande oferta. Quando o padre diz, orai irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai, então a gente vai rezar para que o sacrifício seja aceito por Deus Pai. E quando o padre diz, por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai, quer dizer, estamos oferecendo por Cristo, com Cristo e em Cristo a Deus Pai. A igreja diz amém. Não pode ser um amém, tem que ser um amém. Às vezes até a gente canta, né? Amém, amém, amém. Porque é o grande amém da confirmação, é o grande amém do eu creio, é o grande amém do sim, eu concordo, é isso mesmo. Então, meus irmãos amados, que a palavra de Deus nos ajude a ganhar a vida eterna. Tem que ser assim toda missa, hein, gente? Toda missa tem que ser desse jeito.